eu gostaria de convidar aqui à nossa tela Beto Assad, analista do Kinvo. Beto, muito obrigado pela participação, é sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Valeu, Gabriel, como sempre, um grande prazer estar com vocês. A ideia é sempre ajudar o pessoal a entender um pouquinho dessas movimentações aí dos nossos ativos, né? Maravilha, Beto. E aí eu já começo com essa pergunta. Eu fiz um questionamento parecido no dia de ontem. Nós temos o começo mais efetivo da temporada de resultados. Ela vem surtindo efeitos sobre ativos localizados, ou seja, eu falei sobre Carrefour, está disparando, divulgou um bom resultado. Falei sobre Vivo, sobre Telefônica, está disparando, tem um bom resultado. Mas o Ibovespa como um todo ele não se mexe. A gente tem pouca liquidez, o Ibovespa ali próximo da estabilidade. Quanto que você normalmente vê de impacto efetivo dessas divulgações do nosso índice acionário e quanto que o Ibovespa ele depende mais do comportamento de investidores, desses movimentos mais comportamentais do que notícias específicas sobre uma companhia ou outra? Como que o senhor avalia esse nosso começo de temporada de resultados e o que os investidores podem esperar de impactos dessas divulgações na cotação do nosso principal índice acionário? Vamos lá, né? Primeiramente, a gente está em final de mês, né? Reta final de mês, dependendo do que tem para sair de noticiário, a gente já tende a ter uma liquidez um pouquinho mais reduzida, né? As principais notícias internas, digamos assim, em relação a indicadores já saíram, a gente teve IPCA 15 saindo aí mais uma vez, né? E agora eu vejo realmente mais uma expectativa com o que vai acontecer agora na parte da tarde, com decisão de juros nos Estados Unidos, e depois também a questão da Selic na semana que vem. Isso eu acho que deve trazer mais um pouquinho de volatilidade para os mercados. Eu acho que até esse movimento de hoje reflete muito, digamos assim, o mercado esperando o que vai acontecer na reunião do Fed logo mais. E pode, inclusive, entrar, dependendo do que acontecer, eu acredito que até entre um pouquinho mais de volatilidade no mercado, né? Um pouco mais de liquidez. Vamos ficar de olho, né? Mas até com os resultados que estão saindo até agora e pela movimentação do Ibovespa, a gente vê que ele segue na sua tendência de alta e dando pelo menos até o momento sinalizações que quer continuar subindo, né? Não vem mostrando ainda, apesar de já estar, digamos assim, um pouquinho esticado, né? Já ter feito umas altas assim bem inconsistentes aí nos últimos meses, né? Inclusive a gente saiu de uma movimentação negativa no Ibovespa no ano para uma alta de mais de 20%, né? Se eu não me engano. Eu vejo aí, pelo menos pela movimentação que vai desenvolvendo até agora, o Ibovespa com boas chances aí de testar, quem sabe, até máxima histórica, né? E buscar a região dos 130 mil. Existem algumas resistências antes que a gente pode dar uma olhadinha aqui daqui a pouco, mas eu sigo, né, até de maneira um pouquinho surpresa, mas a gente está aqui para acompanhar os movimentos, digamos assim. Estou confiante com a movimentação que o Ibovespa vai fazendo. Isso quer dizer que está na hora, então, já que eu estou confiante, é a hora das pessoas entrarem? Não, depende do ativo. Tem alguns ativos que ainda eu acho que estão interessantes, gerando alguns pontos de entrada, mas muita coisa já andou e talvez já seja a hora não de entrar, e sim de quem é um trader mais ativo e tenta buscar colocar, digamos assim, lucro no bolso, proteger as operações, fazer justamente isso, né? De repente utilizar algum tipo de trailing stop para já ir subindo assim sua proteção para conseguir garantir lucro caso tenha entrado em movimentações interessantes aí nos últimos meses. Maravilha, Beto. Inclusive, eu queria tirar uma dúvida agora utilizando realmente a ferramenta do gráfico. Nós tivemos um dia ontem eufórico, começou o dia ali acima de 1%, em contramão aos mercados internacionais, e a gente foi perdendo algumas margens, perdendo um pouquinho de força ao longo do dia. Fechou no positivo, mas não com aquela euforia do começo do dia. Isso é uma demonstração ali de certo enfraquecimento do movimento positivo, ou como você realmente mencionou, continua confiante com o movimento do Ibov, a gente ainda tem ali um patamar interessante, 122, quase 122 agora, 121.963, ainda estamos bem próximos aqui do patamar máximo que atingimos aí neste ano de 2023. Como que o senhor está avaliando esse movimento? O que a gente pode tirar de informações do fechamento de ontem, que eu acho que é, assim, um dia interessante para a gente olhar com um pouco mais de calma? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com Por favor, vocês. fique à vontade. Tá aí, né? Minha janela. Maravilha. Profit. O que acontece, né? Para quem já me acompanha, né? Até eu gosto de trabalhar muito mais com gráfico semanal, né? Com o tempo eu consigo ver as movimentações de maneira mais clara, com menos sujeira, né? Digamos assim, menos interferência dessa volatilidade do gráfico diário. Mas a gente vê que ele testou aqui, eu trabalho com esse pivô de alta aqui do gráfico semanal já há um bom tempo,
A gente ficou brigando um bom tempo, batendo aqui na região, né, do objetivo de 100%. Fez uma máxima lá, um topo triplo praticamente, com uma leve inclinação, a gente até pode falar que teve uma linha de tendência de baixa aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, mas respeitando, né, esse objetivo de 100%, até que ele conseguiu romper, né, aqui no dia 21, e entrou força compradora. Eu acho que ontem, até por falta de um noticiário assim mais contundente, coisas de notícias que tragam um ímpeto mais comprador, até porque ele já está um pouco esticado, a gente teve, depois do ativo ter esticado, uma correção, assim, com gente colocando já lucro no bolso, né? Já que o ativo está um tanto quanto esticado. Quando eu trago ele aqui, o ativo não, o índice, perdão, quando eu trago aqui para o gráfico semanal, né, a gente vê que a gente corrigiu até a média de 8 períodos, que é um tipo de pullback que eu acho bem legal quando a gente está com uma tendência forte de alta. Fez um fundo, né? O que eu gosto de fazer, falar de um fundinho 1, 2, 3, onde a gente faz um fundo mais alto, seguido de um fundo mais baixo, seguido depois de um candle com fundo mais alto, e a gente tem sequência no movimento de alta, com o rompimento da máxima da semana passada. E o meu próximo objetivo aqui por Fibonacci seria a extensão de 161,8, que já está lá na casa dos 126.528 pontos. Né? A gente vai brigando aonde exatamente agora? Uma região de topos anteriores, né? Por isso que a gente também vai encontrando, digamos assim, uma certa resistência, né? Uma certa dificuldade para passar desse patamar, porque sem ter, digamos assim, algum driver que motive os compradores a continuar tomando risco, a gente tem uma região com topos importantes nessa faixa aqui, né? Se a gente pegar aqui do 122, mais ou menos, se a gente pegar esse topo aqui, que vem lá de abril do ano passado, mais essa máxima de outubro do ano passado, a gente vê que ele está trabalhando em cima de uma região de resistência. Então, enquanto a gente não tiver notícias que sejam mais positivas para realmente continuar impulsionando o Bovespa, ele pode continuar trabalhando de uma maneira um pouquinho mais lateral, né, travar um pouco nessa região. Só começo a acreditar em perda de força compradora mesmo, aí, efetivamente, se ele mostrar fraqueza e perder esse fundo anterior aqui, né, dado pela mínima da semana do dia 10, agora de julho, uma mínima que está lá na faixa dos 116 mil pontos, aproximadamente, 115, 660. Caso contrário, mesmo ele estando já um pouco esticado, a gente vê, né, o nosso IFR, não sei se vocês conseguem visualizar bem, vai trabalhando em zonas mais sobrecompradas já aqui no índice. Mesmo ele trabalhando assim, ele vai mostrando força suficiente, né? E ele sabe que quando um ativo ou algum índice engata uma tendência forte de alta, ele pode ficar trabalhando em regiões sobrecompradas durante um bom tempo. E é a impressão que vai me dando, né, nesse momento, ou seja, ele segue em tendência de alta, seja por zigue-zague ascendente, seja pelo alinhamento das suas principais médias, né? No meu caso, a de 200, a de 21 e a de 8 períodos, e vai me dando, assim, sinais de que deve testar o próximo objetivo de FIBO lá no 126.500. Começo mais uma vez, né, para finalizar aqui, Bovespa, a mudar de ideia se ele perder, digamos assim, força e acabar perdendo, digamos, esse último fundo lá na região dos 115.600. Maravilha, Beto. O pessoal já agradecendo aqui, mandando mensagem para mim, falou, Beto, um ótimo profissional, sempre me esclarece muitas dúvidas, então me mandem aí as suas contribuições, eu estou sempre disponível, aberto a conversar com a nossa audiência pelas redes sociais, pelos canais aí de comunicação do YouTube, nosso portal de notícias. E para você que nos assiste pela TV fechada, não fique de fora, claro, utilize o Twitter ou o Instagram para mandar mensagens aqui à nossa equipe da BMC News. Beto Assad, eu tenho algumas dúvidas aqui também para tirar contigo. Nós tivemos, como eu mencionei, um movimento bem forte no dia de ontem, pelo menos o comecinho do dia, ao longo do dia foi se arrefecendo, perdendo um pouquinho de força. Um ativo que não perdeu força foi, claro, a Vale. Com gap de abertura, fechou longe ali da máxima do dia, no entanto, ainda nos R$ 71. A gente está aqui neste momento aos R$ 71,55. Faz tempo que a Vale não vê esses patamares, e aí a dúvida que eu fico, é um sinal de reversão daquela estabilidade que nós tínhamos aqui para o ativo de Vale, sempre travado naqueles R$ 64, R$ 65? O que o senhor consegue tirar de informações desse movimento muito positivo que tivemos no dia de ontem da Vale? E lembrando, os resultados da companhia ainda não foram divulgados, serão divulgados neste dia 27. Então, estamos aguardando e, claro, aguardando aí, ansiosos pela divulgação de Vale. Ontem teve um movimento super positivo com o anúncio de novos incentivos lá ao mercado imobiliário chinês.
Vamos lá. A Vale, ela vinha, como você falou, ela vinha trabalhando numa faixa mais lateral, né? Desde maio que ela vem trabalhando aqui. Vamos colocar umas linhas para ficar mais fácil o pessoal visualizar. Vem trabalhando dessa faixa aí dos 64 aproximadamente, tá? E vinha de suporte, perdão, e com uma resistência nessa região aqui, até um pouquinho mais embaixo, né? Próximo aos R$ 70. Tinha alguns topos um pouquinho acima disso. O que a gente viu agora, né? No dia de ontem ela abriu com esse grande gap, né? Seria muito interessante para os compradores se ele mostrasse um gap daqueles gaps de fuga, né? Que quando a gente tem o gap, a gente não vê ele sendo fechado logo em seguida. O caso é que hoje ela já abriu tentando perder essa mínima, né? Aliás, perdendo a mínima e quase fechando o gap, né? Chegou muito próximo de fechar o gap se a gente pegar a máxima de ontem com a mínima de hoje, né? Mas o que começa a me chamar a atenção, né? Se ela conseguir, por exemplo, numa correção, né, que venha fazer, segurar nessa região, nessa próxima aos 70, acima dos 70, testar essa linha aqui a média de 8 períodos, por exemplo, e por aqui gerar algum ponto de força compradora, pode ser que ela seja só um pullback, né, digamos, esse rompimento que foi feito em gap, para ela dar continuidade ao seu movimento de alta, tá? Mas a gente tem, olhando para um prazo mais longo, a tendência dela ainda continua, né, de baixa, já que a gente está trabalhando abaixo da média de 200 períodos, com ela inclinada. E aí nós temos uma região que também está em gap, que é uma resistência importante para o ativo, que se dá justamente o quê? Com a máxima que vem aqui do dia 24 de abril, região que a gente testou ontem, né? Até esse fechamento do dia 20, né? Que está lá na faixa dos 74,50. Então, isso é uma região de resistência importantíssima para o ativo também, né? Se ele conseguir mostrar força para ganhar essa região, ganhar a região da média de 200 períodos, aí a gente pode falar que ele está querendo realmente mudar o humor para um viés assim mais comprador. Quem sabe saindo, né, os resultados, juntando com o atual momento, digamos assim, da China, o ativo realmente possa voltar a subir de uma maneira mais consistente. Olhando aqui só rapidamente o gráfico semanal, que é, como eu disse, que eu gosto mais, o que já vinha me chamando a atenção faz tempo. Eu acho que minha última participação, se não me engano, eu cheguei a mostrar, falei disso de Vale também. O suporte dela, onde ela estava enrolada, era bem aqui, né, numa média de 200, num prazo mais longo. Ou seja, num prazo longo, ela continua trabalhando numa tendência de alta mais clara. Por quê? Vem se segurando acima da média de 200, a média de 21 ainda está acima da média de 200 períodos, né? A média de 8 entre as duas significa justamente esse movimento mais lateral, mas vai tentando fazer justamente o quê? Um candle mais forte agora, rompendo uma região de resistência, né? Se a gente conseguir fechar essa semana rompendo essa região, né, entrando, né, avançando para aquele gap que eu mostrei para vocês, quem sabe ela não consiga mostrar força, principalmente se levar a máxima dessa semana embora, para aí, quem sabe, deslanchar. Isso pode acontecer aí com a divulgação dos resultados ou não. O fato é que a gente, tipo, tá complicado, digamos assim, de querer fazer algum tipo de entrada agora, não é um tipo de coisa que eu gosto. Ou a gente tentaria buscar uma compra lá atrás, né, mais próxima do suporte, ou se ele fizer esse rompimento, eu prefiro esperar um pullback, de repente acompanhar pelo gráfico diário para ver se ele gera algum pullback para uma entrada mais segura, tá? Para quem é mais agressivo, né, pode ter visto isso daqui, né, uma outra sinalização bem interessante também. Esse último candle de força compradora da semana do dia 10/7, seguido por um candle pequeno, né, aqui uma inside bar, que pode ser considerado um gift, né, como o pessoal gosta de chamar, o André Machado fala muito, já falou muito aqui com vocês, que o rompimento, quem sabe, muita gente gosta, quem gosta de operar inside bar, depois de uma barra forte de alta e o rompimento desse giftzinho aqui para cima, muita gente pode ter se posicionado aqui. É possível, mas também era uma entrada com muito risco, dado o cenário mais lateral. Para quem fez esse tipo de entrada buscando um trade, por exemplo, a gente já está batendo na média de 21 períodos e naquela fronteira de resistência dada por aquele gap. Então, no mínimo aqui, para quem fez aqui buscando um trade, já deixaria uma entrada, um stop no 0 a 0, porque se ele azedar o humor e resolver continuar nesse movimento lateral, ou, por exemplo, os resultados não vierem dentro do esperado, aumenta a chance, de repente, do ativo voltar a trabalhar nessa faixa aqui mais lateral, tá bom? Então, muito cuidado para quem está querendo comprar agora. O ideal é que conseguir buscar aqui na base dessa consolidação, ou no máximo, quem comprou o rompimento dessa inside bar aqui. Caso contrário, agora, brigando numa resistência importante, já
subindo aí, ó, lá do último fundo dele, subindo aí uns 11%, eu acho arriscado pensar em compras no momento. Maravilha, Beto. Se puder descompartilhar a sua tela, eu gostaria de agradecer imensamente a participação no dia de hoje, esclarecendo aí, acho que as principais dúvidas. Tem algumas também sobre o setor bancário, mas como está meio parado no dia de hoje, mesmo com a divulgação de Santander, a gente vai ter que esperar os próximos resultados para ter uma noção aí de o que vai acontecer com esses ativos. Muito obrigado pela participação, é sempre um prazer tê-lo por aqui. Imagina, prazer é meu, é sempre ajudar. Quando precisar, estou disponível aí, quando puder atendê-los, tá bom?